realeza, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estamos começando mais um Vlogmas aqui no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês um dia muito importante. Hoje é quarta-feira, dia 15 de dezembro, e é o dia da minha qualificação de mestrado. É o momento mais importante do mestrado, porque chegou a hora de apresentar todo o trabalho que eu desenvolvi até aqui e de defender ele, mostrar o que eu fiz, mostrar que eu domino aquilo que eu produzi durante 2 anos. E confesso que eu tô um pouquinho ansiosa para esse momento e eu quero compartilhar com vocês. Já compartilhei em alguns outros vlogs um pouquinho dessa minha rotina de mestranda, né? E agora tá chegando ao fim essa etapa, eu tô fechando esse ciclo. E eu quero compartilhar um pouquinho desse dia com vocês, porque eu sei que tem muita gente aí torcendo por mim, muita gente orando por mim. E eu quero compartilhar esse dia com vocês para inspirar, incentivar vocês a correrem atrás dos seus sonhos também. Então vem comigo, porque hoje é o dia da minha defesa e eu quero te mostrar um pouquinho de como vai ser esse dia. Bom, a minha apresentação está marcada para 1 hora, aí eu aqui olhando o relógio que não existe, e faltam 12 minutos para 1 hora, então eu não posso ficar falando muito aqui com vocês, porque eu tenho que correr para lá para entrar na sala. A apresentação vai ser virtual, numa sala virtual, né? E eu tenho que entrar lá para organizar as coisas para a minha apresentação. Mas é isso, hoje eu vou apresentar, então eu tenho mais ou menos aí uns 30 minutos para falar. Acredito que eu vou passar um pouquinho disso, porque eu tenho bastante coisa para falar. Mas a ideia é apresentar a pesquisa, todo o trabalho que eu desenvolvi até aqui e depois ouvir o que a banca, né, as professoras que compõem a banca têm a me dizer e acrescentar a respeito do trabalho. Então, como eu não posso falar muito agora, e eu já passei a manhã correndo, revisando, me preparando para a apresentação, agora tá chegando na hora de apresentar. Então, é isso. Até depois. Depois eu venho contar pra vocês como que foi, se eu passei ou não, tá bom? Depois eu conto como foi aqui pra vocês.
defesa, tô voltando aqui para compartilhar com você como que foi a minha defesa de mestrado, né? Hoje já é quarta-feira. Ontem, depois da defesa, eu acabei não conseguindo gravar, as coisas foram um pouquinho corridas. Eu aproveitei também para dar aquela relaxada, sabe? Descansar a mente um pouquinho e ler também. Aí depois eu fui na igreja e aí as horas acabaram passando e eu falhei um pouquinho aí com esse vlog, mas eu tô voltando aqui hoje, nessa quinta-feira, para compartilhar com vocês como que foi a minha defesa. Então, o momento da defesa é justamente a hora de você apresentar, né? A defesa de mestrado, né? Que é pra te contextualizar aí, é justamente a hora de apresentar o que você construiu durante os 2 anos de mestrado. Diferente de uma graduação, no mestrado, o aluno tem menos disciplinas, ele cursa uma certa grade de disciplinas, mas o objetivo do mestrado é te tornar especialista em alguma área. Então você vai escolher um problema de pesquisa e vai pesquisar aquela temática durante 2 anos, e aí você vai produzindo um relatório final, que é a sua dissertação, que deve ser apresentada, né? Essa dissertação ela tem que ser bem construída, ela tem que mostrar que você domina a área que você pesquisou, né? A temática do seu problema, ela tem que apresentar resultados, mesmo que você nunca vai conseguir responder por completo aquilo que você levantou como problema, né? Você se propôs a pesquisar e a solucionar, que você realmente não soluciona por completo, mas você tem que trazer respostas positivas, né, respostas cabíveis para aquele problema que você selecionou. Então, na defesa, você vai apresentar esse trabalho que você construiu, vai mostrar como que você se desenvolveu durante esse período também, e após a sua apresentação, que é de uns 30, 40 minutos, dependendo aí da instituição, você vai receber o feedback dos professores que foram convidados para te avaliar. Então, foi isso que aconteceu ontem. Eu apresentei e deveria ter durado 30 minutos, mas como eu falo demais, eu passei 10 minutos, então eu falei durante 40 minutos. E graças a Deus, como eu tinha orado e pedido muito ao Senhor, a minha apresentação foi super calma, tranquila, sabe? Eu não fiquei nervosa e eu fiquei muito surpresa por isso, porque eu não fiquei ansiosa para essa defesa, para esse momento. Para a qualificação, como eu compartilhei com vocês em outro vlog, eu fiquei um pouco mais ansiosa, mas a ansiedade também não me atrapalhou no momento de apresentar. Mas para a defesa eu não fiquei nem um pouco ansiosa. Eu acho que isso foi possível porque nas últimas semanas eu fiquei muito ocupada, fiquei assim, pensando em muitas coisas e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e não sobrou tempo para eu criar ansiedade ou para eu ficar preocupada em relação a isso, sabe? Então não deu tempo para eu ficar ansiosa. E isso foi muito positivo porque não me prejudicou e eu também não fiquei, sabe, ansiando por aquele momento. Foi muito natural e eu fiquei com essa sensação o tempo todo nas últimas semanas de que eu estava fechando um ciclo e de que eu estava pronta para encerrar esse ciclo, sabe? Então, pensar isso, que eu queria chegar nesse momento, que eu queria apresentar o meu trabalho, que eu queria entregar e fechar essa porta para eu começar novos projetos, para eu me aventurar por outras coisas agora, me ajudou muito a não me sentir ansiosa e também a não me embolar e não me atrapalhar durante a apresentação. Então foi uma apresentação bem tranquila, bem calma, graças a Deus eu consegui falar e apresentar tudo que eu precisava. E o feedback que eu recebi das professoras e das pessoas que assistiram foi bem bacana também. Então é muito gostoso, né? Fechar um ciclo e saber que você fechou bem esse ciclo. Como eu disse pra vocês no vlog lá da qualificação, se você ainda não assistiu, assista, porque tá bem legal. O meu intuito durante todo esse mestrado não foi só fazer o mestrado. O meu coração, sabe, não se voltou diretamente pro mestrado. Eu entendo a importância e a grandeza disso. É uma oportunidade que eu queria há muito tempo. Eu nutri essa vontade durante a graduação, então eu sou grata a Deus por ter passado por esse processo, mas eu não deixei que o mestrado se tornasse um ídolo no meu coração. Então eu fiz, mas eu procurei, sabe, o tempo todo deixar que Deus fosse o centro do meu coração. Eu lembro que na época da faculdade, eu sonhei tanto com a faculdade e eu me dedicava tanto, que eu sei que a faculdade se tornou um ídolo no meu coração naquela época. E ela era a minha prioridade máxima. E naquela época eu não conseguia perceber isso e dimensionar o quanto a faculdade tinha se tornado um ídolo para mim. Ela era a minha principal obrigação, eu deixava de fazer outras coisas para fazer. E é claro que a faculdade é importante, é um momento muito importante das nossas vidas, principalmente quando você sonha muito com isso, o que era o meu caso. Eu sonhava com a faculdade desde menina. Desde pequenininha eu falava, eu quero ir para a faculdade. Então ir para a faculdade foi muito difícil, exigiu muito sacrifício e Deus abriu muitas portas para me permitir estar ali, mas eu sei que eu fiz prioridades erradas durante a época da faculdade e isso prejudicou a minha vida com Deus, porque na época da faculdade eu fui muito inconstante, eu não consegui zelar pela minha vida espiritual, pelas disciplinas espirituais e também pela minha vida ministerial, sabe? Como eu sei que é necessário.
E como Deus me mostrou muito isso nos meses finais da faculdade e após a faculdade, eu comecei a zelar mais pela minha vida espiritual. Então, quando eu comecei o mestrado decidida a honrar a Deus através do mestrado e a não deixar que ele se tornasse um ídolo do meu coração. E isso fez essa jornada do mestrado ser muito positiva, porque eu não só construí essa jornada do mestrado, não só tenho um título de mestre agora, mas nesses últimos 2 anos também eu aprendi muitas outras coisas na minha vida espiritual, na minha vida com Deus, na minha vida ministerial, no meu dia a dia. Se eu listar quantas coisas eu fiz nesses últimos 2 anos e meio, você vai ficar boba. Aprendi a andar de moto, tô lançando um livro novo, aprendi muito a priorizar a minha vida com Deus, lancei uma mentoria. Então, e não é sobre fazer, mas é sobre onde está o nosso coração. Então, Deus me ensinou muito a respeito de equilíbrio nesses anos, sabe? Eu aprendi que que o fazer não é tão importante quanto eu ser. É mais importante eu ser filha e estar aos pés do Senhor do que aquilo que eu produzo. Isso foi algo que Deus me deixou muito claro para mim nesses anos. Mas também a importância de ter equilíbrio, de colocar a Deus em primeiro lugar e a partir daí fazer todas as outras coisas, sabe? Quando nós começamos a aprender isso, a discernir isso e vamos vivendo uma jornada em que nós tentamos todos os dias fazer de Deus a nossa prioridade principal, a nossa realmente prioridade, aquele que vem em primeiro lugar, nós vamos aprendendo também a ter equilíbrio para as outras coisas. E colocar a Deus como prioridade não significa que você vai abandonar as outras coisas, mas sim que você vai se preocupar em fazê-lo primeiro, em colocá-lo em primeiro lugar e a partir dele construir todas as suas outras obrigações, todos os seus outros papéis, sabe? Isso faz a jornada ficar mais leve também. Então, essa foi uma lição muito especial que eu aprendi nesses 2 anos. E agora eu tô grata de encerrar essa etapa, que foi muito importante, que eu aprendi muito, mas que não só me ensinou como pessoa, como profissional, mas que eu pude aprender muito espiritualmente também, porque eu trilhei essa etapa do mestrado de mãos dadas com Jesus e isso foi muito bacana. Então eu queria só ter compartilhado um pouquinho desse momento aí com vocês, espero que vocês tenham gostado de compartilhar essa jornada aí. Se você está entrando na faculdade, no mestrado agora, dê o seu melhor e lembre-se sempre de fazer tudo isso para Jesus. Coloque Ele em primeiro lugar, dedique a Ele, sirva a Ele enquanto você estiver dando o seu melhor na faculdade e principalmente, não deixe de buscá-lo, não deixe de fazer de Jesus, de fazer do Senhor a sua prioridade. Porque títulos passam, conhecimentos mudam, porque a gente aprende uma coisa hoje que pode ficar obsoleta daqui 100 anos, mas a nossa vida com Deus não passa, a nossa vida com Deus não é passageira, sabe? O nosso relacionamento com Deus é eterno, então tudo que nós construímos com Ele vai para a eternidade. Títulos passam, o prazer da faculdade de um diploma passa, não que não seja importante, é importante sim, mas muito mais importante do que tudo isso é a nossa vida com Jesus, então a gente precisa sempre ter esse equilíbrio, colocá-lo em primeiro lugar e construir os nossos sonhos, a nossa jornada nessa terra, sempre deixando Ele em primeiro lugar e sempre confiando nele. Como eu comentei aí pra vocês também, eu aproveitei um pouquinho da quarta-feira pra ler, pra poder me distrair também um pouquinho e poder relaxar a mente. Sim, gente, é assim que eu distraio, que eu relaxo. Ler livros que me trazem prazer, que me divertem, os livros que eu escolho ler, sabe, sempre me fazem relaxar, descansar a mente. Então, sempre que eu tô muito cansada, nesse sentido, igual ontem, porque apesar de não estar ansiosa, eu fiquei cansada mentalmente depois que terminou, porque é um processo que exige muito da gente também. Enfim, eu aproveitei para ler um pouquinho e eu aproveitei para ler esse livro fofíssimo aqui da Heidi, em alemão, eu não sei como pronunciar direito, A Menina dos Alpes. Esse livro é super fofinho e eu escolhi ler esse livro para a Maratona Literária do Advento, né, que eu estou participando. E nesse livro que eu já finalizei, porque ele é super curtinho, ele tem 160 páginas e a história é tão gostosa, sabe, de acompanhar, que a gente lê muito rápido. Eu comecei na segunda-feira, né, segunda-feira de tarde, e eu terminei ontem, na quarta-feira. Então foi super fluido, porque a história é muito simples, mas é muito gostosa de acompanhar. E nesse livro a gente conhece a Heidi, que é uma menininha de 5 anos, que ela é órfã e ela acaba morando com uma tia durante um tempo, mas essa tia, por causa de um trabalho, acaba decidindo abrir mão dessa menina, dessa sobrinha, e leva essa menina para viver com o avô dela. O avô dessa garotinha, ele mora no alto de uma montanha e ele vive como um ermitão, sabe? Super isolado, não conversa com ninguém, ninguém entende como que é a história dele por completo, a história dele é um pouco misteriosa, então as pessoas da vila que fica perto dessa montanha tem medo dele, acha que ele é um velho ranzinhas e tal. E essa tia leva essa garotinha pra viver lá, sem saber se esse senhor vai cuidar bem dela ou não. A tia tá tão desesperada pra abrir mão da menina que leva a menina pra lá. Só que pra surpresa da tia e de toda a vizinhança, né, de toda a aldeia que conhece esse senhor, que ele é conhecido como tio dos Alpes, eles se dão super bem, porque a garotinha é super corajosa, ela é super criativa, super cheia de vida, sabe? Ela se encanta ali com a montanha, com a natureza, com a vida simples que eles levam lá.
Então é muito interessante acompanhar o dia a dia dessa garotinha com o avô dela, descobrindo essa relação ali, a vida dela simples na montanha também e com as coisas que vão acontecer ali. Porque ela não vai ficar naquela montanha para sempre, muitas coisas vão acontecer para tirar ela daquela montanha também, então é gostoso de acompanhar. Então fica aí a minha indicação. É um livro infanto-juvenil, um livro excelente para crianças, no fim ali, entre a transição, sabe, da infância para a adolescência, é um livro muito delicioso, mas é gostoso para adultos também. Então, se você gosta de clássicos, se você gosta da Anne de Green Gables, Apoliana, sabe, esses clássicos que tem essas menininhas pra frente, corajosas e criativas, você vai gostar de conhecer essa garotinha aqui também. Como eu disse, a leitura é super fluida. É claro que a história se passa num contexto muito diferente do nosso. Esse livro foi escrito no século XIX e a história se passa nas montanhas suíças. Então eles têm costumes, né, modos de vida bem diferentes dos nossos, mas é uma leitura super gostosa. Não é difícil de você compreender a história e as lições da história. E o mais legal de tudo é que o livro é cristão, então ele traz muitas lições e reflexões cristãs também. A ela aprende muitas lições cristãs importantes sobre confiar em Deus, sobre oração, né, sobre entregar-se nas mãos de Deus, o que é muito bacana. E o final do livro também traz uma mensagem muito interessante, uma mensagem cristã muito interessante, então vale demais a leitura. Então fica aí essa minha indicação para vocês. Então, por enquanto agora faltam só alguns itens aí para eu terminar a minha leitura da maratona. Eu preciso ler alguns contos cristãos e o livro de Isaías, que eu tinha separado para ler também, mas eu acredito que até domingo, que é o prazo final da maratona, eu vou conseguir. Eu acho que dessa vez eu não vou flopar, hein? Acho que dessa vez eu tô indo bem. Mas depois eu trago um balanço aí para vocês da maratona e também vou gravar um vlog com os contos de Natal que eu vou ler para deixar algumas indicações de contos natalinos aí para essa época tão gostosa do ano. E nessa tarde quente, bem quente de quinta-feira, em pleno dezembro, gente, tá muito quente na minha cidade. Na cidade de vocês também tá? Nossa, aqui tá quente demais, no sul do Espírito Santo. Mas enfim, eu tô aproveitando essa tarde de quinta-feira para trabalhar no plano de leitura anual da Bíblia que nós vamos usar em 2022. Então, se você tem interesse de ler a Bíblia por inteiro no ano de 2022, e se você já sofreu com inconstância, tem dificuldade de ler porções muito grandes, fica de olho aqui no canal e lá no Instagram do Princesas Adoradoras, porque eu tô trabalhando num plano de leitura que não vai ser muito grande, que não vai exigir muito de você e que eu tenho certeza que pode te ajudar a vencer a sua inconstância e a realizar o seu sonho de ler a Bíblia inteira. Se você tem esse sonho, se você quer trabalhar em prol dessa meta, fica de olho aí que eu tô trabalhando nesse projeto, num planinho que vai ser gratuito e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e pode te ajudar aí a construir a sua constância e o seu prazer em ler a palavra de Deus. Então, se você quer e você tem interesse, já fica de olho aqui e também lá no Instagram para você não perder quando eu liberar, tá bom? Então é isso, esse foi o Vlogmas de hoje, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele tenha te abençoado, feito a diferença aí no seu dia também. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja uma inscrita ou um inscrito, tá bom? Eu te vejo no próximo Vlogmas, se Deus assim permitir. Um beijo e tchau, tchau!